Já que você falou de prêmio Nobel, essa semana a gente teve o aniversário, dia 24 de maio, aniversário de um prêmio Nobel também, que é um músico. Tcharam! Quem é esse, cara? Quem é esse cara? Eu nem botei foto dele aí, mas não precisa, porque todo Poxa, mundo conhece. Aniversário do Bob Dylan. Bob Dylan, Bob Robert Dylan. Zimmerman, em 24 de maio de 1941. Né? O Bob Dylan ele é um cantor-compositor americano, né? Ele lançou mais de 40 álbuns desde 1964, ele teve grande influência aí em cima de muitas bandas aí que apareceram, muitos cantores, né? E ele ganhou muitos prêmios ao longo da sua carreira, incluindo um prêmio Nobel de Literatura de 2016 e 12 prêmios Grammy. Não é fraco não, hein? Não é fraco não, Bob Dylan, né, cara? É outro Bob, né? A gente falou de um Bob Metcalfe, né, do criador da internet, e agora um outro Bob Dylan. Perfeito. Pois é. Já que a gente falou de um aniversariante, hoje, que é o dia que está sendo transmitido aí o nosso programa, é aniversário da Ivete Sangalo, né? Dia 27 de maio de 72, Ivetezinha fazendo cinquentinha. E no dia 23 de maio, que a gente acabou de citar também, é aniversário de quem? De quem? De quem? Rubens Barrichello! Nossa. A gente fala rindo do Rubens Barrichello, porque tem todo aquele estigma de que é sempre o segundo, é sempre o atrasado, não sei o quê. Só que é um cara extremamente importante para a história do automobilismo também. Ele foi um cara claro, ele pegou a época do Schumacher, foi parceiro do Schumacher, então é difícil você ganhar quando você tem um cara na mesma equipe que é o Schumacher, mas ele foi um dos grandes responsáveis aí pelo desenvolvimento do próprio carro do Schumacher, né? A gente de vez em quando volta nesse assunto aqui do automobilismo, né? Posso emendar uma história, já que eu estou falando dos aniversariantes, Marcelo? Sim, esse é o último aniversariante de 23 de maio ou tem outros dia 23 de maio? Vixe, deixa eu ver, 23 de maio... Não, tem da semana aqui, tem uma série de aniversariantes da semana. Você sacaneou, você deixou... O último aniversariante de 23 de maio foi o Barrichello, né? Por que você deixou ele por último, de 23 de maio? Tem uma coisa contra ele? Não. Hoje não. Não. Então vai, emenda aí os outros aniversariantes. Bom, a gente aniversariou essa semana um monte de gente bacana também, inclusive Roberto Frejá, do Barão Vermelho, né? Que todo mundo conhece. O Lenny Kravitz. Frejá fez aniversário dia 21, nascido em 1962. O Lenny Kravitz fez aniversário ontem, dia 26 de maio, né? Mas aqui, quem a gente tem aqui? Klaus Meine, que é cantor do Scorpions, né, de 25 de maio de 1948. O Scorpions, até hoje, ele detém o recorde de single mais vendido de uma banda alemã. Né? Então, o Scorpions, ele canta em inglês, mas é uma banda originariamente alemã. Né? Então, eles detêm esse recorde. Aniversário também de John Fogerty, do Creedence Clearwater Revival. Aniversário do Charles Aznavour, né? Nascido em 1924, ele está com quase 90 anos aqui, está com 88 anos. Aniversário do Morrissey, que foi vocalista do Smiths. Aniversário de um cara de tecnologia aqui também. Ah, não, tem um cara aqui, ó, o Robert Moog, que a semana passada a gente falou do Oh, meu Deus, me deu um branco aqui do tecladista do Yes. Do Rick Wakeman? Rick Wakeman. Me veio o Richard Clayman e não saiu o nome da cabeça. Do Rick Wakeman, que a gente falou que o Rick Wakeman tocava em um teclado Moog, né? Que também foi um desenvolvimento desse Robert Moog, que ele foi o inventor do sintetizador. Ele construiu o primeiro instrumento eletrônico, um Theremin, aos 14 anos. Então, se ele nasceu em 34, o primeiro instrumento eletrônico, ele data aí de 1948, né? E o primeiro Mini Moog, que é um sintetizador compacto, fácil de usar, data de 1970. Ele morreu em 21 de agosto de 2005, aos 71 anos, né?
Dois aniversariantes também falecidos, né, que fazem aniversário hoje, no mesmo dia, fariam, né, se estivesse vivo. A gente citou já o Vincent Price e o Christopher Lee. Os dois são do dia Christopher Lee, 27 de maio. muito bom. Essa semana, então? Faria aniversário, mas o Vincent Price, ele é nascido em 1910, 27 de maio de 1910, ele morreu em 93, e o Christopher Lee, ele é nascido em 27 de maio de 22 e morreu em 2015. Esses são alguns aniversariantes aí. E sabe que eu vou citar o Christopher Lee de novo hoje, né? Vou dar uma passadinha de novo. Então, eu nem vi que realmente era aniversário dele essa semana também. Então, mais um motivo para citá-lo novamente, né? Ah, que legal. É uma referência na minha última história de hoje. Então, só para eu terminar os aniversariantes aqui, eu vou contar uma história muito legal. Eu tenho duas histórias aqui. Quer intercalar? Não, deixa eu falar daqui do coisa, que depois eu vou falar de uma outra banda que a gente falou da semana passada. Perfeito. Aí a gente... uma outra aniversariante de hoje, aí, dia 27 de maio de 57, é uma cidadã chamada... qual é o nome dela aqui? Susan, né? Quem que é essa Susan? Vamos ver aqui. Tem uma foto dela aí? Nascia Susan Janet Bellion. Alguém conhece essa Susan aqui? Essa que está cantando? Cara, uma coisa inusitadíssima é esse baterista que está aí. A gente falou do aniversário dele a semana passada também, ele já é falecido. É o Sid Vicious que está na bateria. E essa que está cantando é a Silks, do Silks and the Benches. Né? Então, vamos falar um pouquinho aqui da história deste grupo. Né? Ele foi... a primeira apresentação desse grupo foi num festival, no Punk Festival, em 20 de setembro de 1976, em Londres, e a formação original da banda era a Silks, o Steven Severin no baixo, o Sid Vicious na bateria e o Marco Pirroni na guitarra. Para substituir o Vicious e o Pirroni, entraram o Kenny Morris e o John McKay, que ficaram mais tempo na banda, né? Aí, da onde vem esse nome da banda, Silks and the Benches? Né? Silks and the Benches. Boa pergunta. O que é isso daí? Silksy, né? Que é o nome que a Susan adotou, na verdade, ela vem, é um pseudônimo, né? Que vem da palavra Sioux, né? Que em português é Sioux, que remete a um importante grupo indígena nativo do centro-norte e nordeste da América do Norte. Né? Esse grupo se divide em dois subgrupos de indígenas, né? Os Catawba, né? Catawba, hoje que eles são extintos, e os Sioux, que são divididos também em três grupos, os Tetons, os Iactons e os Santres, né? Então, a Silks, ela adotou esse Silksy, né, para fazer o nome dela, que é Silksy Silks, né? E aí veio o nome da banda, Silksy and the Benches. Então, a gente já viu a origem do Silksy, e o bench, ele é uma outra palavra, ela se origina do irlandês arcaico, que é benside, né? Que também é conhecido no irlandês mais moderno, beanside ou beansea, né, que significa fada mulher, né? Então, bean significa mulher e side, que é uma forma possessiva e obscura de uma fada, né? Então, os Cids são entidades oriundas de divindades pré-cristãs gaélicas, né? As Banshees, elas eram seres que previam a morte, né? Então, é como se fosse aquele negócio das sereias, elas choravam e aquele choro podia ser ouvido a quilômetros de distância, elas eram consideradas as mensageiras da morte, né? Então, quando uma pessoa da aldeia irlandesa morria, uma mulher era designada para chorar no funeral. Né? A gente tem esse termo aqui no Brasil, a gente conhece como carpideira, né? Aquela mulher que vai nos funerais para chorar. Porém, as Banshees, né?
ou Banshees, elas só podiam lamentar para as 5 maiores famílias irlandesas, que eram os O'Neills, os O'Briens, os O'Connors, os O'Gladys ou os Cavanaghs. Nossa, Né? era elitizado então o choro. Também tinha essa história de ser elitizado. Você também tem, da mesma forma que você tem na Escócia, os clãs, Mac não sei o quê, MacGregor, MacBrien, McCartney. Você tem na Irlanda os ou alguma coisa, né? O'Neills, O'Brien, O'Connors, né? E aí você Essas Banshees são essas fotos que você mandou também, não? Isso. Deixa eu mostrar aqui então. Essa daí era a forma com que elas se apresentavam, né? Elas também seriam chamadas seriam como se fossem fantasmas, né? Ou o espírito de uma mulher assassinada ou uma mulher que morreu ao nascer, né? Na Irlanda, aqueles que possuem o dom da música e do canto são protegidos por 2 tipos de espírito. Então, aí que faz a ligação da Banshee com a música, com o canto, né? Então, você tem 2 tipos de espírito. O espírito da vida, que revela profecias e são chamados de Fey, pois tem o dom da visão, e o espírito da maldição, que revela os segredos da má sorte, e para essa trágica mensageira recebe o nome de Banshee. Né? Então, sejam qual for a origem das Banshees, elas aparecem sobre um dos 3 disfarces, né? Que é uma jovem e bela mulher, pode ser uma Banshee, como você vê em uma das imagens, só que ela é maltrapilha, né? Apesar de ser uma jovem mulher, ela está vestida com trapos, né? Pode ser uma pessoa repugnante e envelhecida, ou uma pessoa simplesmente esfarrapada, né? Então, são essas 3 formas, sempre com uma capa, ou um capuz, uma roupa esvoaçante, ou uma mortalha, e sempre muito pálida e com os cabelos compridos, negros, loiros ou ruivos. Então, as Banshees, a gente enxerga, né, nos filmes e tudo, o estereótipo disso daí, elas parecem bruxas, né? Mas você vai ver a Banshee presente em muitos filmes, jogos, né? Eles nomeiam como Banshee, você vai sempre ver esse nome, eu também não sabia de onde vinha. Então, ela tem toda esse arquétipo aí, né? E a Banshee também pode aparecer na forma de um animal, de um corvo, de um arminho, de uma lebre ou de uma doninha, que são animais associados à bruxaria. Então, você vê que elas têm essa ligação, essa aparência de bruxas, né? Essa daí é a história da Banshee. Então, a ligação com a música vem dessa história delas poderem prever e elas serem responsáveis aí por revelar alguns segredos, né? Elas têm essa ligação. Muito legal. E a Silksy, ela juntou, né? A Susan, né? Juntou então os índios norte-americanos com as Banshees irlandesas para montar o nome da banda dela. Muito bacana. Maluco, né? Pois é. E montou uma banda de punk rock. E foi referência, né? Ela tem toda uma importância aí no cenário musical, e dali saiu o Sid Vicious, que depois integrou por muito pouco tempo o Sex Pistols, morreu muito jovem, né? Um dos que morreram ali com 27 anos de idade. Essa é a história. Legal, muito bom, Silks and the Banshees.